E a gente vai falar agora de eleições do Simuca, né? As eleições que aconteceram agora nesta semana, né? A eleição foi na terça, né? Terça-feira aconteceu a eleição, inclusive com cobertura aí do Clicamaquã. E a gente recebe aqui a Ana Luísa Rodrigues, ela que é presidente da Comissão Eleitoral do Simuca, para a gente falar como é que foi, né, esse processo eleitoral. A gente esteve lá na noite, né, no momento da apuração, e houve aí um período mais tenso, digamos assim, que é normal até de um processo eleitoral, que é a apuração dos votos. Mas a gente quer saber como é que foi todo esse processo eleitoral da eleição lá do Sindicato dos Municipários. Ana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo. Obrigada pelo espaço. Então, o regimento eleitoral inicia, não é, primeiro pela Assembleia, que foi realizada o chamamento, né, a publicação do edital, dia 7 de agosto. Dia 11 de agosto foi feita a Assembleia na entidade, né, na sede da entidade, para iniciar os trabalhos. Na Assembleia é escolhido pelos servidores presentes o presidente da comissão eleitoral, que vai conduzir os trabalhos até o final. Eu não tinha nenhuma participação em nenhuma chapa, sou sindicalista desde então, desde que ingressei no concurso, no serviço público, e me candidatei e fui eleita. Até me candidatei por vontade e achei que não iria e acabei sendo eleita. Assumi os trabalhos e assim começou. Tem um período, durante o início do processo, que a presidente trabalha sozinha para começar a montar os trabalhos. É atribuição, conforme o regime eleitoral, esse regimento ele foi aprovado em Assembleia. Tá? Antes de qualquer coisa para iniciar, ele tem que ser aprovado. Conforme o regimento eleitoral, no artigo 5º, inciso 1º, a presidente da comissão eleitoral tem por prerrogativa o direito soberanamente de indicar 2 assessorias técnicas, de minha livre escolha, independente de qualquer coisa. Eu escolhi um escritório de advocacia de Porto Alegre, a Farbrig Pels, e escolhi a Confederação, a CTB, Confederação dos Trabalhadores do Brasil, que é a 2ª maior sindical do país. Acima de considerações políticas e partidárias, a CTB tem uma organização muito grande, administrativo, jurídico, para assistência em todo o país, em todos os sindicatos. Iniciamos os trabalhos. Houve, no período de 11 a 12 de agosto, as inscrições das chapas. Depois tem um período de homologação. A chapa 1 fez a sua inscrição às 16h30 do dia 12. E a chapa 2 perdeu o horário. Passou o horário. Eu me saí da instituição do sindicato às 17h10 da tarde do dia 12. Bom, é prerrogativa da presidente... E o limite era até às 17. É prerrogativa da presidente da comissão, né, o trabalho já estava sob minha responsabilidade, de não aceitar. Eu poderia ter encerrado ali. 17h24, eles entraram, então o candidato entrou na sede para fazer a inscrição. Depois me mandou uma documentação alegando, pedindo uma extensão de horário, porque o regimento deveria ser entregue, foi estabelecido em aprovação de Assembleia, a partir das 9h30 da manhã. Não às 9h30, a partir das 9h30. Poderia ter entregado esse regimento às 9h30, como poderia ter entregado às 17 horas. Houve um atraso ali, por questão de logística, de material, é muita coisa que tem que fazer. Eu pensei, era uma atribuição minha, eu disse, bom, eu quero um processo democrático. E esse processo democrático, para mim, tem que haver 2 chapas ou mais.
Eu pedi um parecer jurídico da minha assessoria e acatei, sem problema nenhum, não vi impedimento de acatar a inscrição dessa chapa. E assim o fiz. Então, partimos para 2 chapas para concorrer. Um universo de 1.200 associados, entre inativos e ativos. E partimos para a parte burocrática. Fiz a homologação das chapas e entreguei o ofício à prefeitura, né, ao prefeito, como tem que ser feito. E segui os trabalhos. Homologuei as chapas dia 22 de agosto. A partir do dia 25, a lista estava disponível. E aí começou o processo. Transcorreu até então, Eduardo, tranquilamente. Tá? Não tinha tido nenhum problema com nenhum dos candidatos a presidente. Um processo que até então, para mim, estava indo perfeitamente. Na data da eleição, a data anterior da eleição, eu fiz uma reunião com a comissão eleitoral e acertamos todas as urnas. Recebi pedido dos 2 candidatos para locais de votação. É prerrogativa também da presidente da comissão eleitoral a escolha dos locais de votação. Nós não temos determinado que tem que ser nestes locais. Tá? É feito um mapeamento baseado na última eleição. E ali a gente elenca os locais de votação. Eu coloquei uma urna fixa na prefeitura, no Simuca, no horário de expediente, a partir das 8 da manhã até as 17h30. Não pode haver intervalo, né? Pelo regimento eleitoral. Essa urna tem que ficar constante todo o período, para que as pessoas possam ir votar. Procurei atender o pedido e atendi o pedido das 2 chapas, tá? Tanto da chapa 1 com locais de votação e a chapa 2, que é a chapa 1 é do Carlos Roberto, nosso colega Carlinhos, e a chapa 2 é do nosso colega professor Clayton. Coloquei até mais do que a chapa dele me solicitou. A chapa 2? A chapa 2, mas eles me mandaram vários pedidos de locais de votação e eu acabei acatando mais por achar pertinente. Principalmente escolas, né? O foco dele era quais pontos poderia destacar onde teve urna? Qual foi o pedido de qual chapa, né? Sede da Simuca, tá? Simuca foi a tua decisão como presidente. Depois, urna 2, Câmara de Vereadores, sede da Prefeitura, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, CAICA, Albergue, Secretaria da Educação, base das ambulâncias, antiga Alvorada de Piscinas, ali tem outras secretarias também, SAMU, UPA, UBS Marco Aurélio Pereira, na Zeca Neto. Urna 2, urna 3, Secretaria de Saúde, Centro Neurológico, CAPS, Bombeiros, Ginásio de Esportes, Posto Getúlio Vargas, Telmo Marder, chapa 1, né? E urna 4, Escola Nossa Senhora Aparecida, que foi chapa 2, solicitação da lista. Escola de Antônio Neto, CEPET Araju, CRAS Bom Sucesso, Posto de Saúde Santa Marta, Recanto Infantil, BS Centro. Chapa 5, urna 5, Escola João Goulart, Centro Social Urbano, Cipriano, Oswaldo Aranha, Bento Dias, Secretaria da Infraestrutura. Coloquei ainda a Escola Ceci Ribeiro, Marina de Godoy Neto. Urna 6, Escola Checker Buchaim, Irmãs Maristas, Posto de Saúde Carvalho Bastos, Escola Ana Tomásia, Cândido Rodrigo de Freitas, Boaventura Cardoso da Silva. Urna 7, Érico Veríssimo, Vicente Garcia, Otto Laufer, 15 de novembro, João Beckel. Urna 8, Alfredo Jacobsen, Escola Santo Antônio, Silvio Luiz, Rui Barbosa. Urna 9, Posto de Saúde 3 Bairros, Irmãs Bernardinas, Casa Lar, Nadir Medeiros, Mimosa. Urna 10, Abrigo Municipal, Cine Teatro Coliseu, Secretaria de Transporte, Divisão de Trânsito, Secretaria de Cultura. Só para que o pessoal possa entender, e eu não sei se eu entendo da mesma forma, é uma urna, por exemplo, ali, urna 1, 2, 3, 4, é uma urna que ela não fica fixa. Não, ela não fica fixa. As urnas são itinerantes e vão passando. Por exemplo, eu tive urnas que passaram 2 vezes nos lugares, tá? Na segunda noite, como houve, né, a intempérie da chuva, e o prefeito tinha decretado estado de calamidade devido à chuva,
Na segunda noite, eu entrei em contato com a Carmelita, secretária de Educação, e com o Sidney, secretário de Transportes, para saber qual era a situação, né, a nossa do interior. A Carmelita me avisou que o Mário Crespo não teria aula, estavam suspensos até então, e o Sidney me disse: Ana, tá tranquilo as estradas, e os carros foram para o interior. Eles não têm... Quando é entregue o material, que foi entregue na terça-feira, a partir das 6 da manhã, fica sob a responsabilidade do presidente da mesa. Na segunda-feira, começou a chegar o pessoal da federação, que eu convoquei aleatoriamente. Veio gente de Vacaria, Farroupilha, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, para atender. Pedi pessoas que... Eu não conhecia as pessoas, e nem as pessoas, alguns nem nunca tinham vindo a Camaquã, para realizar o processo, a logística do processo. Transcorreu tranquilamente. Quando há alguma interferência no processo, como houve numa urna na Secretaria de Saúde, que eu recebi uma denúncia que o motorista de um carro da chapa 2 estava interpelando as pessoas no momento da votação. Eu me desloquei, é prerrogativa do presidente e dos fiscais, para que as pessoas entendam. Em cada urna há um fiscal da chapa 1 e um fiscal da chapa 2. Pois é, eu ia questionar sobre esse translado da urna, já que ela é móvel. O translado da urna é feito pela federação, pela confederação, com o presidente da mesa e os 2 mesários. As urnas ficam lacradas e as chaves ficam comigo. Eu requisitei 10 urnas ao juiz eleitoral. Essas urnas foram verificadas pelos 2 fiscais, pela comissão e pelos fiscais das 2 chapas. É verificado, antes da entrega do material, as urnas são abertas, são verificadas, sacudidas para que vejam que a urna está vazia, são lacradas. São urnas eletrônicas, são urnas... Urnas manuais. 10 urnas manuais. As urnas são lacradas e a chave fica comigo e vai para o presidente com o material de campanha e os 2 mesários. Qualquer coisa que aconteça... E representantes de qualquer chapa pode acompanhar esse translado? Pode acompanhar o translado nos seus carros. Sim, tá? sim. Nos seus carros. Quem vai no carro é o pessoal que está responsável pelas urnas. Uma vez as urnas chaveadas, para mim está tranquilo, é uma chave só, uma chave de cada urna e a chave está comigo. Ou qualquer intempérie que há, qualquer incidente, automaticamente o presidente ou qualquer um dos fiscais tem que me chamar. E aconteceu numa única urna, na Secretaria da Saúde, onde eu me desloquei imediatamente para lá, com o motorista, para resolver a questão. Não houve nenhum, em todo o processo até as 17h30, nada de nenhum fiscal, nem de uma chapa, nem de outra, que me chamasse, que eu tivesse que me deslocar, porque eu tenho que ficar à disposição, para resolver algum problema. Tá? O sindicato, nessa data, ele fica sob minha responsabilidade. Não a parte administrativa do Simuca, que tem os seus servidores cedidos ao sindicato, e eles trabalham lá no espaço deles. O meu espaço é de livre acesso, ao pessoal da federação também, e eu ocupo o andar de cima. Tá? Mas quem comanda naquele dia é a presidente da comissão. O que eu estabeleci? Eu não quero tumulto aqui dentro, nem para atrapalhar o andamento dos servidores e nem para atrapalhar o andamento, porque eu estava lidando com um universo de quase 50 pessoas. Né? Porque eu pedi gente a mais, que se houvesse algum problema com alguém da equipe, que inclusive houve um rapaz que passou mal e teve que ir para uma UBS no interior, e seguir os trabalhos. Que trabalha no sindicato? Não, um rapaz que veio para a federação para auxiliar. Eu pedi gente a mais para que houvesse a substituição, se necessário fosse, mas ele tomou um soro e passou bem. Eu pedi segurança, pedi de uma empresa, inclusive tenho toda a documentação da empresa, da legalidade da empresa, porque houve comentários que a presidente da comissão tinha chamado de uma maneira chula
marginais do bairro Getúlio Vargas, desmerecendo o bairro, para fazer a segurança do sindicato. E é uma empresa regularizada? É uma empresa regularizada, tenho toda a documentação, sim. toda a documentação, negativas, tudo. Uma empresa regularizada, de uma pessoa séria, que me prestou esse serviço. Não é prerrogativa... E essas custas é tudo por conta do sindicato, no caso? Corre por conta da federação e do sindicato. E do sindicato mesmo. Uhum. A federação é o aporte do pessoal dele e o sindicato é o que tem que custear a eleição. Que é o caso da segurança e outros... Por estatuto, né? Sim, deslocamento das urnas. Deslocamento, tudo. Transcorreu normal. Não é obrigatoriedade, tá? Houve questionamentos, porque a chapa 1 está lá dentro. Não, as pessoas que estavam lá dentro eram pessoas que... Desculpa. Pessoas que trabalham no sindicato e pessoas da chapa. Um comparativo, um exemplo, toda pessoa esclarecida sabe. Quando um prefeito vai concorrer à reeleição, ele não se desliga da prefeitura. Ele tem o direito de continuar trabalhando. O prefeito não vai mandar o secretário sair de dentro da prefeitura para trabalhar porque ele está concorrendo, né? Ou qualquer prefeito, não estou me dirigindo ao nosso prefeito, qualquer prefeito de qualquer cidade, ele continua com a sua equipe de trabalho. O sindicato continua com a sua equipe de trabalho, né? Inclusive, a chave do sindicato estava comigo e eu determinei um espaço para que eles trabalhassem e o outro espaço era de livre acesso para os trabalhos. Eu não permiti que ninguém mais que não estivesse envolvido no processo entrasse no sindicato. Eu entendo que as pessoas não têm que fazer plantão na frente do sindicato, ou podem ficar. A mim não atrapalha, desde que não atrapalhe o andamento do meu serviço. E, de fato, atrapalhou. Inclusive, criou tumulto ao redor para os vizinhos, pessoas que reclamaram posteriormente. Num certo momento do andamento do trabalho, eu me reuni com a comissão e com os candidatos a presidente e pedi que, a hora que encerrasse, às 17h30, os trabalhos, eu iria pedir um horário, uma hora, para que eu pudesse descansar com as duas pessoas que fazem parte da comissão. Uma é uma representante da chapa 1 e uma é uma representante da chapa 2. Só que elas trabalham comigo. Havendo divergência entre as duas, a decisão soberana é minha. E não houve. Eu disse, olha, vamos pedir um tempo para tomar um café, dar uma descansada, porque nós estávamos desde as 6 da manhã e já vínhamos há uma semana envolvida no trabalho. Fechei o sindicato, pedi que todas as pessoas se retirassem do sindicato, de dentro do sindicato, e assim foi feito. Todas as pessoas saíram de dentro do sindicato. E eu fechei o sindicato. Eu pedi, e as pessoas da chapa 2 que estavam na rua o dia inteiro, por opção deles, ficaram lá fora. Eu deixei o livre acesso do banheiro, para que eles pudessem se movimentar, entrar no banheiro. E pedi que o sindicato, né, por minha determinação, comprasse água mineral com gás, sem gás, e refrigerante, Guaraná e Coca-Cola, e deixasse no andar de cima, onde eu estava ocupando na cozinha, para que eles tivessem livre acesso para pegar. E assim foi feito. Não foi 1 nem 2, eu tenho câmeras lá, e eles tiveram livre acesso para entrar e pegar o que quisessem, tá? De refrigerante, de água, à disposição deles, inclusive o banheiro. Pedi que os seguranças ficassem ali monitorando, todos, inclusive os da chapa 1. E assim transcorreu. Quando eu fechei o sindicato às 17h30, eu pedi, então, para a pessoa que é servidora no sindicato, que cuida da cozinha, que servisse um café no pátio. Para todos. Pedi que a segurança abrisse o portão e ficasse de livre acesso. Pão, mortadela, que eu particularmente gosto, né? Queijo, chimia, manteiga, café, Coca-Cola, Guaraná, água mineral com gás, água mineral sem gás e bolo. Tá? A todas as pessoas que estavam ali. A segurança abriu o portão e eu disse que todos poderiam entrar e se servir. Com o sindicato fechado. Transcorreu o período de 1 hora, eu convidei, então, as pessoas envolvidas
Isto tudo foi acordado com os candidatos a presidente. Subi e dei abertura aos trabalhos. Eu poderia ter escolhido a maneira do escrutínio, poderia. Mas como é um processo democrático, e eu entendo por democracia a gente tem um acordo com as pessoas envolvidas, eu convidei os 2 candidatos a presidente, com a sua assessoria jurídica e os seus fiscais, para que nós subíssemos e fizéssemos uma reunião para estabelecer como nós faríamos o escrutínio. Fizemos, acertamos, e eu perguntei ao presidente, isso tudo junto com a minha assessoria, tá? A federação e os meus advogados. Meus da comissão. Sim. Eu pedi que os candidatos a presidente... É uma outra empresa, né? Só para destacar essa assessoria que a senhora contratou, é uma outra empresa que não é uma empresa que presta serviço para a atual gestão do sindicato. Eles são advogados do sindicato, mas no processo eleitoral eles não podem nem ter comunicação. Sim. O serviço deles param e se, por exemplo, a chapa 1 não achou pertinente contratar um advogado porque o candidato a presidente é advogado. Então é uma questão deles. A chapa 2 tinha os seus advogados, né? A assessoria presta serviço para a comissão. Eles não podem ter nenhum envolvimento. Não, mas eu digo, esse escritório que a senhora relatou no começo aqui da nossa entrevista é o mesmo escritório que atende a atual gestão do sindicato? Ele atende a atual gestão. Atende. Tá, mas no período eleitoral ele não atende a gestão. Entendi. Ele atende somente a comissão. É a parte. Sim, sim. Previsto em regimento eleitoral. Sim, nada impede que seja o mesmo... Nada impede, nada impede. Assim como nada impediria que eu chamasse a CUT. Tá? O sindicato é filiado à CTB, a nível nacional. Eu poderia chamar a CUT para fazer, se eu achasse pertinente. Não há nada, nenhum impedimento, não há nada que me impeça para que isso seja feito. Eu pedi que os candidatos a presidente escolhessem pessoas para subir. E conversamos, né, com os seus assessores jurídicos que o espaço não era muito. Então, eles acordaram um número de 27 pessoas, de toda a equipe de trabalho, os escrutinadores. E assim foi feito, não houve nenhuma intercorrência, nada. Num certo momento, eu desci, porque haviam chamado o clique, por questões do sindicato estar fechado, que não podiam entrar. O sindicato estava fechado. Foi uma determinação minha, o portão estava fechado. E só estava dentro do sindicato quem estava envolvido no processo, no andar superior. Os trabalhos do sindicato como entidade, porque eles ficam à minha disposição, até eu fui a última pessoa a sair do sindicato, porque eles têm que ficar à minha disposição. Estavam lá na parte dos fundos, no local que eu determinei que eles ficassem. E estava o acesso ali. Bom, começou o questionamento, está fechado, eu desci. E aí tomei conhecimento que haviam chamado o clique e estava uma servidora aposentada questionando, enfim, a questão que estavam na rua. Bom, estavam na rua por opção deles, porque poderiam estar todo mundo em casa, assim como estava todos os outros 1.200 associados em casa esperando o resultado da eleição. Ficaram ali por opção deles. Questionando. E uma outra servidora também, que é aposentada, eu acho, e que inclusive não é nem filiada ao sindicato, né? Não entendi os questionamentos. Uma pessoa que não é mais filiada a uma entidade e participar de um processo eleitoral, mas, enfim, é livre-arbítrio, né? A pessoa que chamou a rádio, chamou o clique, inclusive nem votou, né? Aí eu me refiro, assim, um parênteses, a pessoa que fala em democracia, um processo democrático, contesta um processo. Inclusive, essa servidora, a Kátia Salsin, ela concorreu comigo para ser presidente da comissão e não teve sucesso, não teve votos. E depois foi questionar o processo, a legitimidade do processo e todo o andamento do processo e nem votou. Isso foi um questionamento que muitas pessoas faziam. Quem é que vota, né, nesse processo eleitoral? Quem vota? Vota todo servidor público há mais de 2 anos em cargo, 6 meses de contribuição sindical, porque nós temos um desconto de 1% do salário, apto a votar. Determinação
da comissão não vota quem não está na lista. As listas foram separadas por mim, verificadas por mim, confeccionadas e fechadas por mim. Determinado pela comissão que quem não está na lista não vota. Bom, aí houve um número X de pessoas que chegaram para votar. Ah, mas meu nome não está na lista, mas eu uso o cartão. O cartão, a questão do sindicato, é a parte da questão eleitoral. Tá? É determinado pelo regimento eleitoral, aprovado em assembleia, inclusive na presença dos 2 candidatos, tá? E seus vices, que vota o servidor apto a votar. 2 anos de serviço público, 6 meses de legalidade com a tesouraria, em dia com a tesouraria, está apto a votar. Ah, mas eu sou sócia do sindicato. Bom, vamos. Então, o senhor, por favor, confira o seu contra-cheque para ver se estão descontando. Ah, não estão descontando, eu não estou tendo desconto no sindicato. Bom, não é obrigatoriedade do sindicato conferir se o servidor está sendo descontado ou não. Mas isso também não importa à comissão eleitoral. Quem tem que verificar isso, que eu dei a orientação, olha, o senhor me desculpa, mas o senhor não vai poder votar, seu nome não consta na lista, o senhor não está em dia com a tesouraria. Isso é uma questão que o senhor e a senhora vai conversar depois com o sindicato. Tá? Porque eu não me envolvo nas questões do sindicato, não é meu papel. Mas para entender, então, nesse processo eleitoral, então, teve pessoas que tinham o cartão TecBiz... Que não tem nada a ver com a questão eleitoral. Tá, mas e não são associados? São associados. São, mas não estão em dia com a mensalidade. Não estão em dia com a mensalidade. Ah, entendi. Tá? A eleição não tem nada a ver com cartão, com nada. Sim, tá? Sim. Isso aí houve uma... eu estou impossibilitado de votar. Tu está impossibilitado. O cidadão tem impossibilidade de votar porque ele não está em dia com a contribuição sindical. Eu não acredito que uma pessoa trabalhe num serviço e não olhe seu contra-cheque. No contra-cheque está discriminado a minha contribuição de 1%. Se eu não estou contribuindo, eu tenho que ir lá ver. Olha, Eduardo, não está tendo minha contribuição. O que eu tenho que fazer? O que está errado? Entendeu? Sim, sim. Né? Inclusive, eu tive pessoas que foram lá... Desculpa, eu sei que não tem a ver com o processo eleitoral, né? Mas o que me chama a atenção é que não deveria interromper o cartão TecBiz caso a pessoa não tenha a sua contribuição, né? Isso é uma questão do Estatuto do Sindicato. Do Estatuto do Sindicato. Né? Né? O sindicato não impede que o servidor use o seu cartão sendo sócio. Agora, a questão da minha contribuição sindical de 1% é eu que tenho que verificar. Claro. Né? Roteiro das urnas. Esclarecido isso. Inclusive, eu enfrentei pessoas que não eram nem sócias do sindicato. Né? Porque nós temos 2 entidades. Nós temos a SOMUCA, que é a associação, sim, que é presidida pelo nosso colega, e temos, pelo outro colega, e temos o sindicato. Ah, mas eu vim votar. Tá, mas a pessoa não é sócia do sindicato, a pessoa é sócia da SOMUCA. Né? Passa, e é o nosso papel explicar e esclarecer as pessoas. Bom, urnas itinerantes. Não consta em obrigatoriedade que eu tenha que elencar o horário. Tá? Eu atendi um pedido de uma escola, que um diretor me pediu, que a escola ele tinha uma atividade com os professores, e que, se tal horário, a urna poderia passar. A urna estava perto, eu pedi que o presidente, então, levasse a urna lá, e a urna acabou indo 2 vezes lá, sem problema nenhum. E a divisão de trânsito, se eu não me engano, também, que os nossos colegas, né, a gente sabe a responsabilidade do trabalho deles, que pediram que fosse num horário de troca de turno para que todo mundo pudesse votar. O que a comissão fez? Nós tentamos, da melhor maneira possível, atender todos. Ah, mas teve locais que a urna não passou. Teve locais que a urna não passou. Mas eu tenho uma urna disponível no sindicato. Né? Eu estou com uma urna disponível no sindicato. Eu tenho meu horário de almoço. A prefeitura trabalha das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 17h30. Né? Eu posso ir, eu tenho 1h30 para me deslocar até o sindicato para votar. Né? Então, não tem, são situações que não tem
eu me disponibilizo como servidora, eu quero votar, eu vou participar do processo. Agora, eu tenho uma cidade inteira para atender, com 10 urnas, né, com uma estrutura financeira curta. E aquelas pessoas não pararam um minuto. Quando alguns voltaram para almoçar, eu separei uma sala vazia no sindicato, com uma chave que estava comigo, para que as urnas ficassem lá dentro. Então, assim, ó, não há as divergências que estão havendo e os comentários, é pertinente, cada um pode falar o que quer, é de livre. Agora, a comissão não aceita o questionamento da legalidade do processo. O processo é regido por um regimento eleitoral aprovado em assembleia, com espaço para discussões, com espaço para divergência, com espaço para questionamento. Se assim não foi feito no dia da assembleia, eu não tenho que questionar. Não é? Eu, como presidente da comissão, eu não tenho que questionar. Eu estou seguindo uma determinação de pessoas que aprovaram um estatuto, né, um regimento, baseado no Estatuto da Entidade. E assim eu fiz. Agora, a legalidade do processo, como está vendo, isso aí é inquestionável. Né? Aí, encerrei os trabalhos, fiz a ata de encerramento da Assembleia. Houve, então, não tive nenhuma ata, uma ata eu tive de uma mesa que uma senhora erroneamente assinou 2 vezes, e no mesmo momento o presidente me chamou da mesa, da urna, e eu já fiz a ressalva, na frente de todos, da assinatura em duplicidade. Tá? Não tive nenhuma intercorrência em nenhuma outra urna, com excesso dessa que eu mencionei primeiro, que foi na Secretaria da Saúde, que foi resolvida. Ademais, não teve nada. Tá? Que é o momento... Tá, do presidente e dos fiscais das 2 chapas manifestarem alguma contrariedade, alguma situação que coloque em risco o processo eleitoral e me chamar imediatamente. Tá? Isso aí é obrigatoriedade, não é uma questão de eu vou fazer depois, ou depois eu vou constar em ata, não. Houve uma reunião com os presidentes de mesa, com a comissão, e foi determinado isso. E não houve, Eduardo. Né? As pessoas que estão ouvindo, nossos colegas, a quem eu devo explicação, como presidente da comissão, não houve isso. No final, quando eu fui encerrar os trabalhos, foram encerrados às 22h40, a chapa 2 apresentou um recurso quanto ao resultado da apuração e quanto ao resultado proclamado na forma do artigo 31 do Regimento Eleitoral. O que eles alegaram? Eles alegaram... Já te digo o artigo. Eu acatei, registrei em ata, e aí eles têm... as chapas concorrentes para os seus fiscais poderão interpor recurso no prazo de 1 hora. Tá? Eles têm 1 hora no momento que eu encerro os trabalhos. Esses trabalhos são encerrados com as 2 assessorias, a técnica e a jurídica, os fiscais elencados pelas 2 chapas, seus candidatos a presidente. E a atual presidente do sindicato, ela participa comigo porque ela é presidente do sindicato. Ela tem a prerrogativa de estar presente, tá? Não tem gerência sobre os trabalhos, mas ela tem que estar presente. Feito isso, eles têm 1 hora para me apresentar a alegação. Eu acatei a alegação deles. E no prazo de 24 horas, eles têm que me apresentar as contras-razões do recurso de forma fundamentada e comprovada. Foi feito isso ontem. O prazo deles terminava às 22h40 de ontem, às 21h35, se eu não me engano, no prazo legal. Eles respeitaram o prazo. O candidato da chapa 2 foi até a minha residência e me entregou, assinado em 2 vias, eu fiquei com uma via, ele com outra, e fotografamos a entrega do recurso. Eu tenho 24 horas para acatar ou não. Hoje eu me dirijo a Porto Alegre para me reunir com os advogados para nós resolvermos. É minha prerrogativa acatar ou não. No decorrer desse processo, só para que a senhora já tem uma definição? Eu estou analisando, tá? Mas não, eu posso me manifestar depois, fico à tua disposição.
para falar sobre isso num segundo momento, porque agora eu tenho que resolver, eu não posso expor. Claro. Mas após estou à tua disposição. E a partir do prazo final é... Hoje, 21h30. Hoje, 21h30. 21h30 eu acato ou não e entrego. Hoje eu divulgo, hoje vai ser divulgado a homologação da chapa. É minha prerrogativa de decisão, vou homologar o resultado da eleição. Só que nesse meio tempo, Eduardo, surgiu assim, eu acho que as coisas têm que ser feitas de forma muito transparente. E quando eu falo em transparência, eu falo de processo participativo, né? Eu aceito a democracia quando a pessoa participa, né? Eu participo da vida sindical, eu participo de todas as oportunidades que o sindicato, qualquer que seja o sindicato que a pessoa seja afiliada, que eu tenha uma vida sindical ativa, né? Que eu faça as coisas, então eu acredito nessa democracia. Quando abriu o recurso para impugnação das chapas, eu recebi 3 impugnações aleatórias de servidores, né, de colegas servidores, desvinculado ao processo, para impugnação da chapa 2. Então, veja bem, eu tive 2 enfrentamentos da chapa 2. Eu tive o enfrentamento excedeu o horário, né, para que tu entenda, se tu tiver alguma dúvida, tu pode me perguntar. Excedeu o horário de inscrição da chapa. Foi meu primeiro enfrentamento. E eu acatei. Eu homologuei a chapa 2. Eu tive o segundo enfrentamento, que foi impugnação. 3 impugnações contra a chapa 2. Com documentos comprobatórios, conversas de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, né? Inclusive, eu questionei um outro veículo de comunicação da questão da campanha antecipada. Me alegaram que não configurava, que estavam certos, eu acatei. E conversas de grupo de WhatsApp, assim, de que candidato da chapa 2 pediu que vocês fizessem isso, mas ele não pode aparecer para não configurar campanha antecipada, entendeu? Então, assim, eu não faço, mas meu militante vai lá e faz. Comprovadamente, né? De conversa de grupos, de áudios, de tudo. As pessoas mandam, né? De grupo. Tu tem um amigo do amigo, né? E aí o amigo manda e eu recebi. Nossa, coisas assim que as pessoas não têm ideia das conversas, né? Sim. E apenas da chapa 2? Apenas da chapa 2. Práticas da chapa 2. Práticas da chapa 2. Que é do professor Clayton Silva. Então, assim, eu não quis levar eu não quis sair da seara da democracia, tá? Eu não acatei as impugnações. Eu acho que as pessoas têm que ter o bom senso e quando tu trabalha na gerência de um processo, tu tem que primar. Se tu fala em democracia, tu tem que fazer a democracia. Qual era o meu objetivo maior, Eduardo? Era levar os 2 candidatos ao voto. Tá? E assim a comissão eleitoral o fez. Vamos ao voto. Eu não achei pertinente, obviamente, que eu pedi um parecer jurídico quanto às denúncias, e o parecer foi que ficava a meu critério, né, como presidente da comissão, acatar ou não. Eu não acatei. Eu não acatei porque eu não acreditaria num trabalho democrático se eu impedisse, como eu te falei no começo, e essa foi a minha posição com as 2 chapas em todo o momento. Vamos para o voto. É nisso que eu acredito, né? Eu não posso impor a minha vontade, nem a vontade da minha comissão. Eu tenho que fazer com que o servidor escolha. E está aí o resultado, né? Foi uma votação tranquila. Houve dentro de ontem, aí no final, só para te esclarecer, no final do processo, o candidato da chapa 2 me alega algumas questões numa escola. Não é o momento, né? O momento passou. O momento era, no momento que a urna saiu, até eu encerrar a urna, o presidente da mesa encerrar a urna, é naquele momento que eu tenho que fazer. Sim, sim. Né? O que foi colocado? Que houve um problema na escola João Beckel, de uma cédula, de uma urna,
né? Eu estou com a documentação, inclusive vou pedir ao jurídico hoje que essa cédula vá à perícia, né? Eu não quero deixar sombra nenhuma do trabalho da comissão eleitoral. Eu quero uma perícia nessa cédula. E por que não me fez esse questionamento, né? Então, o que eu questiono como comissão é que se o resultado fosse outro, haveria todas essas questões? Não é? Eu não posso reclamar de uma situação depois que ela aconteceu. Eu tenho que reclamar da situação no processo, né? As pessoas estavam me ligando desde as 6 da manhã. Meu telefone em nenhum momento esteve desligado. O número com os candidatos, com as pessoas dos fiscais de chapa. Não houve nenhum questionamento. Aí, quando eu encerro um processo, que eu vou concluir um processo, não, só um pouquinho, presidente. Houve uma situação, não lhe reportaram, não. Só um pouquinho. Cadê a ata? Ah, não foi registrado em ata. Por que não me chamaram? Ah, não foi chamado. Então, né, o meu questionamento hoje é esse, como presidente da comissão, é esse. E se o resultado da eleição, da escolha dos servidores, fosse outra, haveria? Levantariam essas questões depois do processo encerrado? Então, agora sim, agora vamos partir para as questões todas, né? Eu não vou, em nenhum momento, duvidar da legalidade de um processo que eu fiz com 2 pessoas, representantes das 2 chapas. Eu não fiz coisas da minha cabeça que eu acho que tem que ser feita. Eu não acho nada. Eu, como pessoa, eu tenho que cumprir um regimento eleitoral aprovado em Assembleia, e inclusive pelos 2 candidatos a presidente que estavam lá. Não é? Aquele era o momento... Cumprido todo o regimento. Cumprindo o regimento. Aquele era o momento de questionar. Né? Eu não concordo com isso, eu não quero que seja feita assim, eu não quero. Né? Eu não posso aceitar que um candidato me mande determinação como é que vai ser feito o meu trabalho. Não é assim que funciona. Para isso é eleito por uma Assembleia o representante da classe. Eu me candidatei com uma outra pessoa, que, pelo que eu entendi, estava representando a chapa 2, e que não foi eleita. Ok. Né? Eu estava lá. A senhora não estava representando nenhuma chapa? Nenhuma chapa. Inclusive, eu até gostaria de ter participado. Gostaria, sinceramente. Eu sempre tive uma vida sindical, sempre tive uma vida política. Eu participo de política há praticamente 38 anos. Né? Eu não estava ali por ser presidente não pode participar do processo do voto. Não posso participar do processo. Bom, quando chegou o horário da Assembleia, ninguém me convidou para chapa nenhuma, ninguém queria que eu participasse de uma chapa, né? Eu disse, eu vou participar da Assembleia, porque sempre vou nas Assembleias, eu vou participar da Assembleia. Eu vou me candidatar. E me candidatei. Mas, sinceramente, eu até achei que eu nem ia ser escolhida, né? Sim, Quando eu vi a outra candidata, eu disse, ela vai ser escolhida. Né? Até por ser professora, por ter uma credibilidade também, por ser uma pessoa, né, de posição também, uma pessoa, né, aposentada, conhece todo o andamento uma colega que conhece o andamento, né, com plena capacidade também de gerir o processo. Claro. Quem era a outra? A Kátia Salsen. Né, tão capaz ou mais capaz do que qualquer outra pessoa, uma pessoa plenamente competente também, e eu fui escolhida. Né? Eu peguei o regimento, fui me inteirar. Então, assim, não é uma questão de aceitar ou não. Eu estou cumprindo o direito do regimento eleitoral de controvérsia, de não aceitação. Vou cumprir até o final a legalidade. Mas o meu questionamento que fica é esse. Né? Por que não alegar e levantar o dedo e dizer, não, só um pouquinho, o processo está errado. Né? Vamos alinhar o processo. Agora, não depois de um resultado divulgado, eu queria questionar esse processo. Mas, enfim, faz parte do jogo. Né? Eu estou à disposição das 2 chapas ainda, até o dia 30. Eu encerro meus trabalhos pela legalidade até no dia 30. Mas a homologação sai hoje? A homologação sai hoje. Sai hoje. Hoje eu libero a homologação. E depois da homologação, o que acontece até o dia 30?
Depois da homologação, tem o julgamento, eu julgo o recurso até o dia 29, né? Tem o que acontece? O recurso é 1 hora, né? A apresentação dos contra-recursos até o dia 27. Contra-rações da chapa vencedora. Hoje eu já entreguei para a chapa vencedora o recurso, né? Desculpa, me fugiu a palavra. O recurso da chapa 2, para eles me apresentarem as contra-razões, e até o dia 29 eu faço o julgamento do recurso. Mas eu posso, legalmente, eu já posso divulgar a homologação. E assim vai ser feito e vou cumprir. Quando eu digo eu não digo eu como pessoa, né? Eu digo eu comissão, eu represento uma comissão, respeitosamente a 2 colegas que trabalharam incansavelmente. Em nenhum momento, uma representante da chapa 2 e uma representante da chapa 1, em nenhum momento elas colocaram em dúvida o trabalho, né? Tiveram livre acesso a todas as coisas, todas, tanto como comissão, como membro representativa de cada chapa, né? Que elas era responsabilidade delas também, em algum momento que houvesse alguma controvérsia, alguma suspeita, elas se manifestarem. Principalmente porque elas estavam em 2 atribuições ali, como presidente da comissão e como representação de uma chapa, né? Muito mais do que comissão, elas estavam representando as suas chapas. Qualquer coisa que houvesse era... E não houve em nenhum momento isso, né? Bom, de uma maneira mais sintetizada, a comissão respeitou todo o processo eleitoral. Com toda certeza. Será homologado o resultado que foi definido nas urnas pelos servidores, né? O processo do dia da eleição está todo encerrado, os envelopes com os votos lacrados, né? Possivelmente, se seguir esse trabalho, os votos estão lacrados, fechados, guardados, ata, documento, tem toda. O processo é legítimo, legal e sem nenhuma sombra de nenhum... Eu fiz 8 anos, eu participei do governo do seu João Carlos, do seu governo do prefeito Molon, 8 anos cuidando das eleições do Cored no município. Né? Tenho experiência, claro, que uma eleição sindical é bem mais complexa, né? É bem mais difícil, mas tenho experiência e não há sombra nenhuma, nem do trabalho, e nem isso eu defendo até o final, a legalidade do processo. E não aceito de maneira nenhuma que ninguém, nenhum segmento, questione o trabalho das minhas colegas de comissão. Ana Luísa, muito obrigado aí pela presença, participação aqui no nosso programa, e vamos então aguardar então a homologação e todo o término desse processo que deve ocorrer no dia 30, no sábado. No sábado. Eduardo, agradeço imensamente, assim, uma admiração pessoal pelo teu trabalho, pela tua equipe, pela tua imparcialidade, pela tua responsabilidade com a notícia. Realmente, eu acho que Camaquã está muito bem servido com a tua empresa, e continue assim. Eu só tenho a agradecer e estou à tua disposição, tá? Assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tem meu telefone. É só procurar que as coisas são esclarecidas. E agradeço o teu espaço. É a primeira vez que eu estou me manifestando. A primeira vez que eu me manifestei durante o processo foi na tua empresa. Estou me manifestando agora, tá? E só tenho a agradecer o teu espaço e o carinho de vocês. Muito obrigado aí pelo carinho aí com a nossa empresa e com a nossa audiência.